E aí, minhas queridas, muito bom dia! Pode entrar, pega aí seu cafezinho, você é minha convidada para estar aqui hoje tomando um cafezinho comigo. Então, ó, toque, 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 pode entrar, puxa uma cadeira, puxa o sofá, puxa uma poltrona, se acomode, porque hoje eu quero falar com vocês. Bom dia, Maura, bom dia, Rosana. Bom dia, bom dia. Ó, tem gente de Uberlândia. Bom dia pra vocês. Deixa eu perguntar aqui pra vocês. Café com requeijão moreno. Nada mal, hein? Só o teu pão de queijo já tava bom. Daí você trouxe algo mais aí. Minhas queridas, deixa eu pôr uma luz aqui pra nós. Vocês querem o tema 1 ou o tema 2? Volta aí pra mim. Os 5 primeiros votos a gente faz. Eu tô com 2 temas na cabeça, eu tava com um deles. Os 2 são maravilhosos, tá? Qualquer um que vocês votarem. E aí, antes da aula começar, eu tava aqui quebrando cabeça. Se eu fazia o tema 1, se eu fazia o tema 2. Se eu fazia o tema 1, se eu fazia o tema 2. E aí, eu decidi colocar em votação aqui pra vocês. Então, 5 primeiros, põe aí 1 ou 2. O que for mais votado, a tia Marisa faz pra vocês. Qual o tema? Não, vou contar não, é segredo. Eu vou fazer os 2. Um hoje e um segunda-feira. Mas eu quero saber o que vocês querem hoje. Não vou contar não. É assim, ó, vai na intuição. Quero o tema 1 ou o tema 2. Não vou contar quais são não. Muita chuva por aí, meus pais disseram que Minas tá quase acabando em água. Muita chuva. Inclusive tem uma cidade aqui de Minas que é Juiz de Fora. Gente, que calamidade, que tragédia, que tragédia. Uberlândia tá chovendo todos os dias, chovendo muito. Todos os dias tem algumas pancadas de chuva. Tema 1, tema 1, tema 1. O tema 1 foi o mais votado? Tema 1 foi o mais votado. Vou colocar aqui na tela para vocês então. E contar qual é o tema 2, mas eu deixo o tema 2, eu conto o tema 2. Vou falar aqui pra vocês. Tema 1 ou 2? Deixa eu somar aqui. 1, 2. Empatou? 1, 2, 3. Tema 1, tá. Você é de onde? Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Na verdade, sou de Patos de Minas. Eu sou de Patos de Minas e... Tema 2 ganhou? 1, 2, 3. Tema 1 e tema 2. Vou pôr aqui pra vocês. O que ganhou? Tema 1 ou tema 2? Peraí. Peraí, deixa eu pôr aqui o 2 pra vocês. Deixa salvo hoje o tema 2, tá? Eu acho aqui pela votação que ganhou o tema 2, mas eu conto pra vocês qual é o tema 1 pra vocês saberem o que vai ser segunda-feira, tá? O tema 2 Deixa salvo hoje o tema 2, beleza, fechou. Vou fazer aqui o tema 2 e deixo o tema 1 então pra vocês. Vou pôr aqui qual é o tema 1. Tema 1, colar. Peraí, deixa eu achar ele aqui que eu já tinha deixado salvo. Tema 1 é esse aqui. A doença do século, só que eu não vou contar qual é a doença do século, tá? Então, beleza, eu vou fazer o tema 2 pra vocês hoje. E o tema 1 fica pra semana que vem. Eu vou falar pra vocês na segunda-feira qual é a doença do século. Então vamos lá, primeiro eu tinha pensado em falar pra vocês sobre esse tema 2 aqui, que é pra ficar casada, pra que ficar casada. E ontem, depois de um episódio que aconteceu, eu decidi trazer o tema 2, que é a questão da doença do século. É muito importante a gente falar sobre isso. Segunda-feira, então, vocês já sabem qual é o nosso encontro, tá? Não é depressão. Não é depressão. Não, vocês não precisam ficar chutando, tá? Não precisa ficar chutando, só venham pra aula. Então, deixa eu falar com vocês.
por que eu decidi fazer essa pergunta aqui para vocês? Porque aqui é um lugar, e eu quero que vocês vejam Minha Casa exatamente como esse lugar, onde a gente caminha por assuntos que vão muito além do que a gente encontra por aí, seja na mídia, seja nos livros de autoajuda. Não é dependência emocional, não precisa ficar chutando, vocês vão gostar, E não é o que estão falando por aí, tá? Nos anais de medicina, não, vocês só venham, vocês vão gostar. E aí, um dos objetivos, né, desses encontros aqui pela manhã, e só explicando aí pra vocês que essa semana a gente não se encontrou na segunda porque eu tirei o dia pra descansar, né, porque o evento foi maravilhoso, mas a gente passou 2 horas do nosso tempo, foi uma entrega surreal, maravilhoso, amei vocês que estiveram lá, uma energia maravilhosa, muita mulher com um desejo mesmo de cura, de transformação, dispostas a olhar o marido por um outro ângulo para poder agir diferente dentro do casamento. Eu tenho certeza que dali muitos testemunhos virão. Ali foi o primeiro passo para muita mulher que vai dar testemunho em breve, escuta o que eu tô dizendo, tá? A gente vê de longe quando a gente tá diante de uma turma que realmente está comprometida com o processo de cura, e sábado eu estive diante de centenas delas, tá? Então, trabalhem. E na terça e quarta eu não pude estar aqui porque eu tenho compromisso com grupos de estudos, né? São 4 turmas, então durante 4 dias no mês, nesse horário de 8 horas, então eu preciso me ausentar aqui do Minha Casa. Pois bem, então cá estamos, e o meu objetivo com vocês aqui do Minha Casa é sempre trazer para vocês assuntos que sejam do interesse de vocês e também assuntos que não são do interesse de vocês. Então esses 2 temas, e por isso eu coloquei em votação, são 2 temas que não são do interesse de vocês. Que se eu deixasse vocês assim, gente, façam perguntas, sugiram temas, vocês nunca iam trazer essas coisas. E eu sei que não. Por quê? Porque são temas mais filosóficos. E eu sei que tem gente que torce o nariz e acha um saco, mas não sabe que muitos conhecimentos de áreas, por exemplo, como a psicologia, que vocês amam, né? Quer dizer, eu acho que amam, acho que vocês amam conhecer a mente humana, acho que vocês amam saber como a mente masculina funciona, como a mente feminina funciona, como é que a gente muda comportamento, como é que eu posso mudar meu comportamento, e mudando meu comportamento, o meu marido muda de comportamento. Que mágica é essa? Não tem mágica, é pura psicologia aplicada ao contexto do casamento. E essa abordagem, por exemplo, como da psicologia, muito conhecimento derivou-se da filosofia. Então a gente costuma dizer que a filosofia é mãe da psicologia. Por quê? A psicologia surgiu muito depois da filosofia. Então muitos conceitos que são usados na psicologia derivam-se da filosofia. E eu particularmente me afinizei muito com as abordagens da psicologia que tinha uma matriz da filosofia muito, muito forte, como por exemplo o humanismo e o existencialismo. Hoje, muito mais o humanismo. São escolas da psicologia, mas que têm raízes muito profundas na filosofia. Por quê? Porque os filósofos se dedicaram muito a fazer perguntas, a buscar respostas. E a nossa cultura aqui é de abominar a filosofia. Como se a filosofia negasse Deus, como se a filosofia fosse difícil demais para a nossa cabecinha, né? Para o nosso QI limitado. Parece que filosofia é coisa de gente rica, erudita e não sei o que lá. Não, filosofia é coisa de quem pega para estudar. Filosofia é coisa de quem é curioso a ponto de saber um pouquinho mais profundo e não quer ficar só no raso. Então, os 2 assuntos que eu coloquei para votação hoje, que é a doença do século, vocês votaram sem saber, a ideia era essa, e o pra que ficar casada, são questões filosóficas. Então vocês aguentem aí, por quê? Porque, Marisa, eu precisava era saber como que faz para voltar a beijar na boca. Isso aí você encontra em qualquer pagininha besta do Google. Isso aí, gente, não precisa nem ser psicóloga para responder. Vocês sabem que tá cheio de gente aí que mete um título aí de especialista, sendo que não é nada, que não tem formação nenhuma. Por quê? Porque é muito fácil. Digita no Google, aparece 800 mil artigos.
que vão desde coisas que são de Harvard até quem acha que sabe ensinar alguém como é que volta a beijar na boca. Então, embora esses assuntos a gente fala dentro da mentoria, dentro de tudo, vocês me perguntarem aqui, dá pra gente conversar, eu acho que é importante ter esses assuntos, mas é muito importante que pelo menos 10% dos nossos encontros sejam focados em temas que vocês não têm interesse, tá? Então, eu não tô aqui no Minha Casa pra trazer aula de diquinha toda vez. Vão ter muitas aulas de diquinha, vão ter muitas aulas de Ctrl+C, Ctrl+V, receitinha, pega e faça você mesmo. Mas aguentem, se vocês quiserem seguir aqui no Minha Casa, vão ter que gostar. Não precisa gostar não. Vão ter que aguentar a aula dessas aulas mais profundas e que aparentemente são chatas, tá? Aí vocês assistem e depois vocês me contem. Nossa, Marisa, eu achei que poderia ser chato quando você falou de filosofia e eu gostei desse negócio. Porque sabendo que vocês gostam desses assuntos um pouco mais profundos, que vocês não querem ficar no raso, sendo mulheres, né, que se movem por assuntinhos aí de rede social, eu trago mais pra vocês, tá bom? Então aqui não é pra falar as coisas que eu gosto, é pra falar as coisas que vocês precisam e às vezes a gente precisa de uns assuntos chatos. Então hoje é assunto chato, já vou contando pra vocês. Bora tacar fogo na mente porque precisamos. Eu acho que vocês não precisam, mas eu acho que vocês querem. Eu acho que vocês querem, porque senão eu não estaria aqui. Vocês estariam em outros lugares. Enfim, então vamos lá. A minha pergunta para você, e eu sugiro que você largue tudo que você está fazendo para você responder a essa pergunta. E sim, eu vou contar a minha resposta para essa pergunta depois de ouvir vocês. A minha pergunta para vocês é: para que ficar casada? Se esse negócio dá um trabalho do piru, para quê? Para quê? E eu te pergunto, você já se fez essa pergunta? Você já fez essa pergunta por uma amiga sua? Quando ela tá lá, aí, deixa eu pegar aqui algum nome. Aí a Alice tá lá conversando com a amiga dela e a amiga dela, porque Alice, eu não aguento meu marido, porque meu marido não sei o que, e eu não aguento minha sogra, e eu não aguento essa rotina, e tá tudo muito pesado. Alice, não aguento, nananã, de novo, aconteceu, de novo, não sei o que. Quem aqui que já parou a amiga e falou, shh, pra que ficar casada? Gente, eu tenho certeza absoluta, psicóloga que sou, que já vi várias vezes a aluna ficar sem lugar, paciente lá na época de consultório ficar sem lugar quando eu simplesmente, ouvindo toda aquela ladainha, eu fazia simplesmente essa pergunta. Aliás, quem é aluna de mentoria já, se na sua turma tinha alguém que estava nesse movimento, tchururu, pode ter me visto fazer exatamente essa pergunta. Eu paro, faço 3 segundinhos de silêncio, a pessoa até pensa que eu não tô entendendo o que ela tá dizendo. Aí às vezes ela pensa que eu não tô escutando, aí ela fala mais alto, porque aí, Marisa, e eu só tô me preparando para pular na jugular dela com essa pergunta. E a pergunta é: para que ficar casada? A mulher muda. Então eu quero ouvir vocês. Quando eu tô diante das alunas barulhentas, vocês lembram? Vocês já viram? Na turma de vocês tinha mulher barulhenta? E elas ligam um assunto no outro, e no outro ela liga no um, e ela volta lá no primeiro, e ela acha que a gente não tá ouvindo, que não tá entendendo, e aí ela fala mais alto, e não sei o que, e tarará, um barulho. E aí a gente traz uma pergunta ensurdecedora. Então me contem, vocês já se perguntaram isso, ou já fizeram essa pergunta para alguém, ou alguém já fez essa pergunta para você? Perfeito. Ó, a Maristela disse, eu me faço a mesma pergunta.
A Daiane diz, para realizar o sonho de ter uma família. Porque nós nos completamos. Eu quero que vocês percebam. Ai, gente, dá vontade de já dar o veredito para vocês, mas eu vou aguentar aqui. Eu vou anotar as palavras-chave. Vamos lá. Sonho, para realizar sonho, para completar, para ser feliz com o pai da minha filha. Eu acredito, a Cecília tá um pouquinho em dúvida. Eu acredito que seja pelo sonho de ter uma família. Então, mesma coisa aqui do primeiro. Porque minha família é... Não, por que não? É pra quê? Não é por que não. Para que eu fico casada? Não, ó. Daí a forma... ser retalhos. Formas e retalhos diz que é porque minha família... Não, não é porque, é para quê. A Paty também respondeu. Porque a família é projeto de... Não, é para que eu fico casada. Vamos lá. Ah, porque temos uma família e temos que cuidar. Não tem que nada. Se você não quiser, você vai embora com o homem do circo e arca com as consequências. Não é porque, é para que. A Sara disse, para amar, ser amada e cumprir o propósito de Deus. Então, vamos lá. Amar, ser amada e cumprir o propósito de Deus. Olha aqui, para que fica casada? Na esperança de ele mudar. Não. Não é porque eu tenho esperança de ele mudar, não. Para que eu fico casada? Para ver a mudança dele? Vamos pôr isso então? Para ver a mudança. Uau! Olha só. Para ver a mudança dele. Ó, eu já me perguntei várias vezes. Por que sentimos necessidade? Não é porque, é para que. A Milena, porque eu preciso e quero, não é porque. Para obedecer a Deus, então vamos lá. Ficar casado é para levarmos um ao outro para o mais. Toma. Boa, hein, Elis? Para levar o outro para o mais e ir também para o mais. Para pertencer, pelo sonho de ter uma família. Será que é pelo ego? A Milena se perguntou, ó. Uma coisa muito comum, Milena, dentro da filosofia é isso. Uma pergunta levanta outras perguntas. Por exemplo, alguém poderia perguntar, por que eu não posso responder por quê e sim, por que eu tenho que responder o para quê? Tá? Então, a filosofia, ela promove muito isso, uma pergunta leva a outra. A Milena tá aqui, ela não quis responder, ela quis se perguntar, seria pelo meu ego? Vamos lá. Para aprender e evoluir como ser humano, para manter minha família, para que possamos ter equilíbrio, para servir. Ó, tem umas aqui que são mais, quase pezinho na filosofia, se é que já não tá lá. A Elisa Magaroto. Falei certo? Magaroto. Para servir, para obedecer a Deus, para fazer o outro feliz. Ai, só isso? Aí agora eu vou começar então, pelo horário, eu vou começar então a fazer provocações para vocês. Antes de fazer provocações, todas essas provocações, meus amores, é para ajudar vocês a enfiar o pé na realidade. Para vocês serem mulheres diferenciadas, que não vão abrir mão de propósito e de coisa séria, porque tá numa fase difícil. E ser humano só consegue suportar fases difíceis se estão com as raízes na realidade. O que é raiz na realidade? É uma pessoa que sabe que a vida é difícil para todo mundo. Sabe que fases difíceis existem para todo mundo. Sabe que as pessoas mais perfeitas dessa terra passaram por momentos muito difíceis.
Pessoas santas passaram e irão passar por momentos difíceis. Criancinhas passam por momentos difíceis. Adulto passa por momentos difíceis. Gente rica, gente pobre, gente que estuda, gente que não estuda. Gente que mora em países desenvolvidos, gente que mora em países subdesenvolvidos. Todo mundo passa por problema. Só que quem está enfiado na realidade suporta isso e tem uma postura que ajuda a sair do momento difícil, a encontrar solução, a não se desesperar. Então, qual é a diferença entre as pessoas que crescem na vida, as pessoas que são sábias, as pessoas que prosperam em todos os aspectos, que ficam casadas, que educam bem os filhos, que prosperam financeiramente? Essas pessoas, elas têm uma base, elas conseguem enfiar a raiz na realidade, a cara na realidade, e aí, ao invés de elas adoecerem pela doença do século, que eu vou falar na segunda-feira, que era o outro tema aqui da aula, o que elas fazem? Ao invés de elas adoecerem, surtarem, se desesperarem, elas podem ter os seus momentos de choro, elas podem ter os seus momentos de desespero ali, se entregam na presença de Deus, mas ela levanta, lava o rosto e vai fazer o que é preciso fazer. Não fica esperando a terra prometida vir, né? Não, pega a mochilinha e vai rumo à terra prometida. Então, a provocação que eu vou fazer aqui para vocês é para que vocês, a gente chama isso de se instalar na realidade. Para você se instalar na realidade e dar conta da realidade. Por quê? Eu posso garantir para vocês, se vocês se divorciarem, vocês vão precisar de se instalar na realidade. Porque a realidade de uma mulher divorciada não é brincadeira. Se você ficar casada e restaurar seu casamento, você vai ter que se instalar na realidade, para que o problema não se repita, para que quando outros problemas surgirem, você estar apta a lidar com aquilo. Porque vocês sabem, tem muito casal que quando passa pela fase que eu e o Juliano estamos passando, é quando eles mais têm problemas e correm risco de se divorciar. Que é quando muda de padrão, que é quando estão construindo. Gente, o casal tá construindo uma casa, o casal tá, sei lá, acabou de ter um bebê. E eles entram em crise. Por quê? Porque tá construindo a casa. Porque um quer de um jeito, outro quer de outro, outro acha que tem dinheiro, outro acha que não tem dinheiro, um quer pegar empréstimo, outro não quer, um quer esperar, o outro quer arrumar logo. E aí se desentendem. Por quê? Porque tem alguém ali não tá instalado na realidade, ou pior, às vezes os dois não estão. Olha aqui a Milena dizendo, eu preciso dar conta da realidade. Isso. E mais do que eu preciso dar conta, diga, eu já dou conta. Até o seu cérebro acreditar que você dá conta, só que não adianta só isso, né? Além de eu já dou conta da minha realidade. Por que eu digo que vocês podem dizer eu já dou conta da minha realidade? Porque, gente, isso aqui não é aula para quem não dá conta da realidade. Eu já contei logo no início, seria uma aula chata, justamente para, vai embora, não gasta seu tempo. Eu ouso dizer que 100% de nós aqui, vou me incluir, que 100% de nós que estamos aqui numa aula chata como essa, dá conta da realidade. E se não está dando é porque está faltando uma virada de chave. E por isso eu quis falar disso com vocês hoje. Para que eu fico casada? A resposta que você deu conta muito sobre o que você iria alcançar. Então presta atenção. Tem quem aqui está ainda muito presa no egoísmo. Ah, eu me casei para ser feliz. Putz. Nesse egoísmo, baseada por egoísmo, movida por egoísmo, as chances são muito grandes que você encontre isso. Egoísmo. Que você encontre coisas que vão te mostrar que esse caminho é perigoso. Quem responde algo baseada no na fantasia, deixa eu pegar alguém aqui, para ser feliz. Quem casou para ser feliz, quando se depara com a tristeza, faz o quê? Se desorienta, se desespera. Porque o meu para quê é muito frágil. Ele é bom. Não tô dizendo que casar para ser feliz é ruim, não. Isso é ótimo.
Só que quando esse é o meu para quê, o para quê é o motivo pelo qual eu topo esse negócio todo. Quando eu faço isso, quando o meu para quê, quando o meu motivo é frágil, é a mesma coisa do para quê que você trabalha. Quando eu pergunto pra alguém, pra que você trabalha? E a pessoa fala, uai, Marisa, pra viajar? Pra pagar conta? Uai, eu pus meu colarzinho virado, né? Ah, para que você trabalha? Ah, eu trabalho só pra pagar conta. Ah, eu trabalho pra ter uma vida confortável. Quando esse motivo, dependendo do motivo, esse motivo ele vai revelar o como a nossa vida vai ser. Então essa pessoa que tá casada para ser feliz, quando ela não é feliz, o que que acontece? Ela perde o motivo para estar casada. Quando uma pessoa trabalha para ter uma vida confortável, quando ela tem uma vida confortável, sabe o que acontece? Ela perde o sentido em trabalhar. Por isso que tanta gente pobre que fica rica da noite pro dia com Big Brother, venceu o Big Brother, ganhou na Mega Sena, ganhou uma herança. Essas pessoas, elas trabalhavam para ter dinheiro, para ter uma vida confortável. Quando tem o dinheiro e a vida confortável, elas perdem o sentido de trabalhar. Aí elas começam vou ficar no bar com prostituta até não sei que hora, né? Jogador de futebol. Vai ver quantos deles que acabaram com a própria vida, com a própria saúde, com a própria moral, com o próprio nome. Por quê? Porque o dinheiro chega e o motivo para ganhar dinheiro era isso. O motivo para ganhar dinheiro era simplesmente poder pagar a mulher que eu quisesse para sair, ou então conquistar a mulher que eu quisesse, ou então comprar o Porsche, ou então comprar não sei o quê. Daí, quando conquista isso, perdeu o motivo. Acabou. A vida dessa pessoa é uma vida sem graça. Aí o que eles começam a fazer? Coisas grotescas. Aí começam a se meter, aí um homem que é que é heterossexual começa a sair com travesti. São algumas coisas que você fala assim, mas não encaixa, né? O outro começa a traficar drogas. Você não encaixa? Por que não encaixa? Gente, perdeu o sentido. O para quê dessa pessoa era fraco, era frágil. Então, quem casou para ser feliz, quando não está feliz, não tem para quê. Fica meio que, eu tô longe do meu para quê. Meu para quê é ser feliz. Aí o que acontece? Quando é feliz, vamos supor que acontece alguma mudançazinha, alguma coisa assim. Ai, alcancei meu para quê. Posso relaxar. Relaxa, acabou. E pior, a nossa sociedade nos ensina que a gente é feliz quando? Quando a gente tá de férias, quando a gente tá... Não é, gente? Quem aqui que foi ensinado que ser feliz é... Que a gente tá feliz quando a gente tá de boa, quando a gente tá sem problema, quando a gente tá sem... né? Quando a gente tá sem conta pra pagar. Quer dizer, que horas que a gente é de fato feliz? Alguns minutinhos da vida, durante a vida de casada, alguns dias, alguns finais de semana e tal. Tá, e quando volta pra rotina? Então essa pessoa, o que ela corre o risco de? Tem propósito, não tem propósito? Tem propósito, não tem propósito? Pensa em ficar casada, pensa em separar. Pensa em ficar casada, pensa em separar. Pensa em ficar casada, pensa em separar. Porque o motivo, o para quê dela é baseado em coisa muito instável. Muito idealista, muito fantasioso ou muito frágil. Então, se a gente não se pergunta para que eu tô casada, e detalhe, quem não sabe responder essa pergunta, porque muitas aí, admita, muitas aí não soube responder. E tá tudo bem, porque é uma pergunta, como eu avisei lá no início, filosófica, é uma pergunta que às vezes vai demandar a gente ficar em silêncio e se conectar. Aliás, é uma pergunta que faz com que muita gente vire uma chave. Por quê? Porque casou para sair do abuso que era lá na casa do pai e da mãe. Eu tenho alunas que se casaram para sair do abuso do avô.
Por quê? Porque pai e mãe não cuidava, quem cuidava era o avô abusava sexualmente. O que a menina fez? A hora que eu arrumar um homem mais ou menos bom aqui, eu bato em retirada. E casou com o marido para sair daquela situação. Tem mulher aqui que casou com o marido para ter uma vida boa. Tem mulher que casou para... eu tenho... Quem aqui é da turma vai lembrar. Tem aluna aqui que casou só para ter filho. Usou o marido. Eu queria ter filho. Quando eu tive, começaram os conflitos. Por quê? Porque eu só queria ser mãe. Só que esse para quê, a gente pode mudar ele a qualquer momento da nossa vida. Qualquer momento da nossa vida eu posso parar e falar, para que eu tô trabalhando? Eu tô trabalhando só para pagar a conta? Eu preciso de algo mais. Por exemplo, eu ensino os meus filhos pequenininhos, quando eles perguntam para mim, para que você trabalha? Porque graças a Deus eu aprendi isso, porque por um bom tempo meu discurso é, gente, eu trabalho para pagar conta, eu trabalho porque gente grande trabalha. Tá, e se um dia não tiver conta para pagar? Aí vai vir trabalhar reclamando, vai vir trabalhar, né, achando que, eu não preciso delas. Eu já paguei conta, não preciso do dinheiro de ninguém, não preciso de acordar cedo para servir a ninguém, porque eu não tenho conta para pagar. Você já viram as madames que não encontram um sentido na vida, em outras coisas? Como a vida é vazia, como o olhar é sem brilho, porque não tem esse para quê. Porque não precisa trabalhar para pagar conta e ela não conseguiu encontrar um outro para que trabalhar. Então, por sorte, há muitos anos atrás, me ensinaram que o trabalho não é só para pagar conta, não é só para ter uma vida confortável, é para tudo isso também, mas é principalmente para servir ao outro com aquilo que Deus me colocou como dom. Uau, o dia que eu ouvi isso, eu falei, caramba, é muito mais do que para pagar conta. Então, quando meus filhos me perguntam para que eu trabalho, eu digo, porque Deus deu para a mamãe um dom e é através do trabalho que a mamãe usa esse dom para ajudar pessoas. Fazendo isso, as pessoas me pagam. Me pagando, eu posso pagar conta, comprar coisa para vocês, ajudar o papai, comprar coisa para a mamãe, dar presente, fazer o que eu quiser com o dinheiro. Mudou, gente, completamente o sentido. Significa, então, que mesmo que eu não tenha conta para pagar, eu vou me lembrar que Deus colocou em mim um dom que não é para ficar empacotado, é para ser usado em prol do outro, dos outros. Quantas vezes eu já falei aqui para vocês? Vocês acham que eu vim trabalhar com um casal, que é o trem mais difícil que existe dentro da psicologia? Vocês acham que eu vim porque, um dia eu olhei e falei, que lindo trabalhar com família. Que lindo trabalhar com família, uma ova. Tentei trabalhar em outras áreas, tentei ir para psicologia clínica e atender doenças mentais, não sei o quê, tirirã. E meu consultório pipocando de problema de casamento. Até eu perder meu casamento. Falei, deve ter alguma coisa por aí, né? Ali eu fui entendendo o meu para quê. Pois bem, aí trazendo para casa, faz sentido para vocês? Olha aqui, eu casei na indecisão. Quais dessas respostas foram fortes? Beleza, dessas respostas aqui, vou contar para vocês e vou contar para vocês como que eu ajustei a minha resposta. Aí vocês vão entender quais dessas respostas aqui foram fortes, tá, Dara? É uma boa pergunta. Servir ao outro com o meu dom, beleza. Esse para quem estava sem propósito na questão profissional, filosofe sobre isso. Vocês vão ver que muda completamente. Marisa, e se eu descobrir que eu não sei nem meu dom? Ótimo. Você descobriu que você tem que começar a tarefinha lá do beabá. Melhor do que um songa-monga que vai seguir a vida inteira sem parar para pensar nessas coisas. Por quê? Porque, gente, pensar nessas coisas é que nem quando você pega para fazer jejum. O que vai ter de tentação para te tirar do foco não tá escrito no gibi. A hora que você pegar seu caderninho assim para filosofar sobre isso, o que vai ter de vontade de fazer xixi, dor de barriga, celular que toca, menino que tropeça na própria perna, o que vai ter de coisa para te distrair, por quê? Porque sua mente vai revirar dentro dela mesma. Ela vai falar, não mexe com isso não, que isso é chato. Óbvio que é chato.
Mas é coisa de gente grande, é coisa de gente diferenciada, é coisa de gente que vence na vida. Por quê? Porque elas suportam as coisas chatas da vida. Ela não vive de forma hedonista, só pensando no prazer, tá? Então, trazendo aqui para a questão de relacionamento de casal. Dependendo do para quê, a pessoa ela é mais forte ou mais frágil para lutar nos momentos de crise. Como, por exemplo, quem busca só a felicidade, casou para ser feliz, quando não tá feliz, costuma ficar sem propósito. Ah, eu casei para fazer o outro feliz. Olha o perigo disso. Significa que se o outro não tá feliz, pensa se eu ponho isso como propósito, Juliano me entra numa fase ruim, que nada tá bom, tudo tá triste, tudo reclama, tarará. Eu perco meu propósito, porque eu casei para fazer o outro feliz. Olha o perigo disso. Ah, eu casei para ter filho. Aí teve filho. E agora? Ah, casei para ter filho, educar meus filhos bem para o mundo. Se você viver muito, você vai ver seus filhos saindo de casa. E aí, o que vai acontecer? Você vai perder o propósito. Vamos olhar as estatísticas? Quantos casais que entram numa crise brutal depois que os filhos saem de casa? Por quê? Porque o propósito era, vamos educar bem os nossos filhos, ponto. Aí educou bem os filhos estão no mundo, já casados, trabalhando, servindo. Olha um pra cara do outro, não tem propósito mais. E não sabe que propósito a gente regula, a gente ajusta se preciso for. Mas o que eu tô dando aqui pra vocês é a oportunidade de vocês desde já, desde novinha, vocês são novinha, tá? Novinha, a maioria aqui o filho ainda não saiu de casa, a maioria aqui só tem 20 anos de casado, tem tempo demais, tem água demais pra correr por debaixo da ponte. Minha sugestão pra vocês. Veja se faz sentido, e agora eu vou trazer a minha resposta. Quando eu me meti em olhar também para o meu propósito, para o meu para quê? Para que ficar casada? E eu vou confessar para vocês que me veio um silêncio, um cri-cri-cri, e eu pensava, para que ficar casada? Aí me vieram essas respostas, vamos lá, né? Vamos começar. Por que isso, por que aquilo? Eu falei, não, mas não estão me perguntando por quê. Perguntando para quê. Ah, tô casada para ter filho. Não, mas não precisa ficar casado para ter filho. Pode ter filho sem estar casado. Então não é. Gente, aquilo foi fundindo meus miolos, eu respondi, não sei. Uma vergonha, né? Você tá casado, não sabe pra quê. Isso lá no meu primeiro casamento, tá, gente? Isso foi agora, não. Agora eu já casei e foi grávida. Então nem era pra ter filho, né? Não. Pois bem, então eu olhei e falei, não sei pra quê. Não sei pra quê. E aí, fui ouvir então, pra quê? Pra mim, não sei se era isso que ensinaram, mas pra mim ficou o seguinte. E mudou completamente, por isso eu sofri para um caramba no meu divórcio. Eu entendi que ficar casada dava sentido para a minha existência. Que ficar casada me transformava em gente grande. Que ficar casada e escolher ser casada me tirava lá da fase onde faziam tudo pra mim, no meu tempo e na minha hora, e me colocava num lugar onde eu podia servir, ser servida, ajudar e ser ajudada, depender e ser a provedora de alguém que dependia. Então eu resumo para vocês a minha resposta, e não estou dizendo que a minha resposta esteja certa, não estou dizendo que a minha resposta tem que ser a sua resposta, eu estou dizendo apenas que com tudo que me foi ensinado, ficou claro para mim que quando a gente está casada, porque o casamento traz sentido para nossa vida. Então significa que pode estar ruim. Então não casei para ser feliz, eu quero ser feliz faz parte do plano, mas não é a base. Então também não é para educar meus filhos. Não, que eu posso educá-los sendo divorciada. Ou vocês não conhecem filho de gente divorciada que tem educação? Eu conheço. É
para dar sentido. Isso foi a minha primeira resposta. Isso me dava sentido. Sentido para ser adulta, sentido para suportar, sentido para tudo. Mas Marisa, por que mesmo assim você não suportou, você não ficou no casamento, né? Porque só o para quê não basta. O para quê é o que norteia. Mas além de ter um para quê, gente, a gente tem que saber fazer o negócio funcionar. É mesmo que adianta eu ter um para quê de eu quero ajudar as pessoas no meu dom. O meu dom é ajudar casais a resolverem a vida deles e ficarem felizes juntos. Esse é o meu para quê. Se eu não souber ensinar casais, se eu não souber educar esposas, treinar esposas, adianta eu ter um para quê? Não adianta. Então o para quê, ele é a base. Mas depois da base a gente tem que ter um pouco mais. Olha aqui, eu casei para sair de casa. Aí você pensa, já saiu de casa. E agora, se não tiver um outro para quê? Thay, Elaine, se não tem um para quê, a sua vida de casada, ela fica totalmente sem sentido. Aí aquele casamento, a gente vai tocando, passa 20, 30 anos ali, mas sem um sentido. Eu entendi que o casamento me dava sentido de vida, porque eu sentia que eu estava cumprindo o propósito de Deus, eu sentia que eu estava sendo mulher, eu sentia que eu estava sendo adulta, e agora, trazendo para minha realidade, eu sinto que eu sou útil, eu sinto que através do nosso casamento meu marido se torna útil, eu sinto que eu e meu marido, que o nosso casamento norteia a vida de duas crianças, mostra caminhos para duas crianças, 3, né, que tem o Gustavo que já é adulto, para os 3. Então, eu fui entendendo que me manter casada me dava sentido de existência. Eu existo e isso faz parte da minha existência. Se tirar de mim, sim, eu perco a alegria de viver. Tirar de mim, eu perco. Me reergo, reergo, óbvio. Mas que é como se arrancasse de mim algo muito fundamental, algo muito básico. Ah, sim, isso arrancaria. Então, quando a gente entende que a gente está casada não só para ser feliz, não só para fazer o outro feliz, não só para os filhos não verem um divórcio, que é muito além, que tudo isso tem que estar junto, tá, gente? Pra vocês me perguntarem, vai falar que você não quer ser feliz no casamento. Não tem chance de não ser, tem que ser. Não dou essa oportunidade para eu e meu marido ficar casado por ficar casado, não. Tem que ficar casado porque é bom, tem que ficar casado porque a gente tem a responsabilidade diante dos nossos filhos, tem tudo isso. Tem tudo isso. Eu quero que ele seja feliz, eu faço coisas para que ele seja feliz, eu abro espaço para que ele faça coisas para que eu seja feliz. Mas não é o nosso para, não é o meu para quê. Não é o meu para quê. Meu para quê é muito maior que isso. De forma que se um dia estivermos numa fase onde não tenha felicidade, o meu para quê segue de pé. Entende? Então quem colocou aí para amar e ser amada, isso é um perigo. Por quê? Porque às vezes o marido chega e fala assim, eu não amo mais você. E às vezes é real, porque não tem mais amor, e às vezes não é real, às vezes ele só tá confuso. Aí essa mulher perde o para quê. Ela perde o para quê. Se ela fala, eu vim para amar e ser amada, e ela de repente está numa fase onde ela questiona se ela ama esse marido. Porque é tanta dor, é tanta mágoa, é tanta ferida, que ela questiona, e aí o para quê dela perde força. E aí ela tem muito menos condição de falar, eu vou arregaçar as mangas e lutar por esse casamento. Marisa, quem tem... Nossa, que isso. Quem tem o propósito... Deixa eu ver se eu pus aqui no carregador. Pus. Casei para servir e instruir a próxima geração. Olha isso. Olha o tanto que isso tem força. Olha o tanto que isso está enraizado. Eu vim para servir. Por que o servir? Quem aí perguntou foi a Dara, né? A Dara perguntou assim, quem que respondeu alguma coisa que tem força? Quem respondeu o servir? Porque servir, você serve. Se tá feliz no casamento, se tá na crise, se tá lá em Paris, você serve. Então, quem tem como o para quê? Servir. Ótimo.
Coloca o ser servida também. Aí fica perfeito para servir e ser servida. Quem colocou para me complementar não é ruim, mas eu acho frágil. Não é de todo ruim. É menos pior do que para ser feliz. Mas por quê? Porque o aceitar ser complementado significa humildade. Eu sou humilde, eu sei que eu sozinha andando pelo mundo aí não é bom. Eu sei que eu fico mais forte se eu me complemento, se eu me junto, se eu junto forças com o outro. Só que eu particularmente acho que pode melhorar. Pode melhorar. Nossa, Marisa, eu acho que trabalho, me sinto leve quando cuido da minha casa, das pessoas e não para trazer dinheiro. Pois é, porque no trabalho, Maristela, você tem o para quê já muito legal. Aí eu te pergunto, e no casamento? Gente, isso vale pra tudo. Pra que você treina? Aí eu treino pra ter glúteos maravilhosos. Eu vou te falar, enquanto eu não mudei meu para quê, o dia que eu entendi que eu treino pra cuidar da avó dos meus netos, eu mudei completamente minha visão de treinar. Eu treino pra eu conseguir pegar meus netos no colo. Então eu treino pra cuidar da avó que eu quero ser. Mudei completamente o meu para quê. Porque enquanto era para estar com o corpo, não sei o que, eu pensava, ai gente, vocês acham mesmo que alguém vai deixar de dar valor no que eu ensino? Vocês acham mesmo que meu marido vai deixar de me amar se eu não tiver com um corpinho maravilhoso, não sei do que? Não, não. Meu marido vai continuar me amando, meus filhos vão continuar me amando, minhas alunas vão continuar gostando do meu trabalho. Então, o para quê era muito frágil. O dia que eu entendi, eu treino para não ser uma avó que não dá conta de fazer nada pelo neto. Por quê? Porque não tem músculo, não tem força, não tem memória, não tem nada. Não cuidou, uai. Aí o dia que eu mudei esse para quê, mudou a forma de olhar o exercício físico. Então, o dia que eu não faço, porque eu ainda não tenho a disciplina que eu quero ter, quando eu não faço, a cabeça não fica tão leve do tipo, tá tudo bem não fazer, tá tudo bem uma ova. Hoje você não cuidou da avó dos seus netos. Põe aí na sua planilha, põe o xizinho vermelho. Gente, dá outro sentido. Depois ensina o escalda-pés. Menina, eu lembrei que eu falei que eu ia falar do escalda-pés e eu esqueci. Eu tenho que falar porque... Que é isso, gente? Foi bom demais ter aprendido isso. Eu já sabia, mas eu não sabia que tinha que fazer o negócio sequenciado. Eu fazia um dia aqui, um dia ali, o dia que dava, o dia que não dava. Depois eu vou ensinar. Vou ensinar assim. Olha aqui, casei para ficar junto com ele, para formar uma família e para estarmos juntos porque nos amávamos. Pois é, e aí se o amor foi embora? E aí se por acaso você achar que não ama mais ou que ele não te ama mais, tudo isso aí enfraquece. Eu sugiro a vocês que o para quê de vocês não esteja ligado à felicidade somente, ou a amor, essas coisas que mudam. Essas coisas que são frágeis. O amor é frágil, gente. Amor é frágil. É uma coisinha que seu marido faz que te decepciona profundamente, esse tal desse amor já fica abalado. Agora, o servir. Eu preciso fazer algo pelo meu casamento? Preciso. Não importa se eu tô amando, se eu tô odiando. É isso que precisa entrar na cabeça de vocês. Eu posso estar odiando. Foi isso que eu trabalhei na imersão. Quem estava na imersão me viu de cedo até o pôr do sol falando. Não importa o que você está sentindo pelo seu marido, não importa o que está acontecendo no seu casamento, importa que isso aí é sagrado, importa que você acordou antes dele, que você tá um pouquinho mais saudável e que você vai fazer algo. Importa que você entendeu que esse homem não é um monstro, que ele só tá adoecido e que você tá um pouquinho menos adoecida. E que, portanto, se você tá menos adoecida, é você que vai arregaçar as mangas e ir pra luta. É basicamente isso que separa uma mulher que dá testemunho de casamento restaurado de uma mulher que só coleciona divórcios. Tá no quarto casamento, tá no segundo casamento e já caminhando para um divórcio. Por quê? Porque o para quê, o fundamento não estava bem estabelecido.
Então eu tenho certeza, gente, eu nunca falei pro Juliano o meu para quê. Nunca tivemos essa conversa. Pensa bem, né? Vamos tomar um vinho, vamos falar do nosso para quê. Credo em cruz. O marido não dura 5 segundos. Mas eu tenho certeza que mesmo nunca tendo sentado com ele falando o meu propósito, o meu para quê desse casamento, não é só ser feliz, é isso também. Não é só ter filhos, é isso também. Mas é porque me dá sentido como mulher. Saber que eu tenho a minha família para cuidar, saber que eu tenho um casamento para proteger, saber que eu tenho crianças para educar junto com você, sabendo que eu quero cuidar dessa relação para que você cuide de mim, para que eu sinta mais completa, sabe? Eu não precisei contar isso para ele, mas eu tenho absoluta certeza que ele sabe. Ele talvez não consiga descrever com essas palavras, mas ele sabe que casamento e família me dão propósito. Me fazem, Deus o livre, tiver num leito de morte, eu falar, não posso morrer, não. Eu não posso morrer porque eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Eu tenho uma família. Eu sou importante ali. Eu sou importante ali. E ali me alimenta, ali me move. Sabe? Isso é o para quê. Então, é querer ser saudável para seguir nesse propósito. É querer que isso aqui não acabe para seguir com esse propósito. É me doar quando às vezes não tô para me doar para que esse propósito não se perca. Isso me alimenta. Mas Marisa, não tem nada disso. Só reflita. A aula de hoje eu avisei desde o início. É para refletir. Se você veio buscar no seu casamento felicidade, isso é perigoso. Não é para você. É para qualquer mulher que colocar isso como princípio básico. Mas Marisa, eu só tô passando dificuldade. Mas Marisa, o casamento tá horrível. Lembra que não é o meu propósito de casamento, não é ficar apagando fogo o tempo inteiro. O propósito do meu casamento não é eu ficar o tempo inteiro sendo negligenciada pelo marido ou sendo ouvindo desaforos, agressividade. Não, meu propósito não é esse não. Tem o toque da felicidade aí, obviamente, tá, gente? Pelo amor de Deus, que se existe uma pessoa que não fica cultuando doença, tristeza, sou eu. Não faço esse culto à tristeza. Ai, faz parte da vida viver na tristeza. Não, faz parte da vida os momentos de tristeza. Mas pra mim tá triste, busca uma solução. Às vezes são as soluções que dão um trabalho do peru. Mas é isso, faz parte. Agora, se a aula tremenda, ó, eu casei para servir e ser servida, para de altruísmo, e ser servida, por isso que o marido tem que estar saudável, por isso que tem que ser servida também, não é só para servir não. Então, hoje, quando me perguntam, Marisa, para que ficar casada? Ué, porque é um propósito meu. Isso me move, me dá sentido. Nem é propósito, eu nem responderia propósito, não. Isso me dá sentido. A minha resposta é, porque ser uma mulher casada com o Juliano, não quero ninguém, ser casada com o meu homem me dá sentido. E se isso aqui estiver escapando por entre seus dedos, Marisa, eu não quero ficar na vida sem sentido, eu vou lutar por isso daqui. E se você não estiver sabendo como lutar, eu procuro quem sabe me ajudar com isso. Ponto, gente, acabou. É como eu faço quando eu tô tentando consertar uma roupa aqui com a costura e não tô dando conta. Eu levo na costureira. Ai, tava sentindo uma dor nas costas. Esses dias eu tava com uma dor na costa. Taquei salompas. Salompas pra tudo que é lado. Salompas. Só amenizou. Liguei pra André e falei, André, por favor, preciso das suas mãozinhas. Vamos fazer ventosa. Fiquei com as costas lá toda cheia de bola roxa. Gente, mesma coisa tirar com a mão. Ué, eu tentei sozinha, não tentei? Não consegui, vou perguntar, vou pedir ajuda, vou pagar o preço. Certo? É sobre isso. Que bom que vocês escolheram esse tema. Eu imaginei mesmo que fosse ser um tanto legal falar com vocês sobre isso. Espero que faça sentido. Se não fizer agora, espera que certas coisas precisam de tempo para assentar, para maturar, tá bom?
Marisa, como assistir a aula da imersão? Bom, se você comprou a imersão com a gravação, você tem direito. Se você não pagou pela gravação, aí o evento foi ao vivo. E se você não participou, perdeu. Até onde eu sei, nós não vamos vender a gravação como né, vender separado. Não, a gravação foi para quem comprou a gravação e o evento ao vivo, tá bom? Então, agora vocês precisam de participar da próxima imersão, que vai ser gratuita, mas que é outra pegada, tá? Não é a pegada dos erros. Mas lá dentro da imersão eu vou falar pra vocês. Aí, o que eu sugiro pra vocês? Pra não ter que esperar a próxima imersão, que é a imersão Salve Seu Casamento, ela é gratuita. E depois a gente abre a oportunidade pra vocês estarem na mentoria que é paga. Pra vocês não esperarem isso tudo, eu sugiro que vocês entrem no desafio 21 dias, que ele é maravilhoso. O negócio custa menos de R$70. R$67, se não me engano, tá? Quando a gente tá com o preço promocional, R$67. Clica no link da bio ou chama aí no direct, compra o desafio, gente, porque lá eu ajudo vocês, embora não tenha uma aula sobre isso que a gente falou aqui, porque eu não quero ficar trazendo aqui assunto repetido de lá, e nem ficar repetindo aqui, né, isso, não quero repetir lá o que eu falo aqui, nem o contrário. Então, quem não tem ainda o desafio 21 dias, pelo amor de Deus, gente, por R$67, dá pra parcelar em 12 vezes de R$6, alguma coisa, vocês vão ter acesso a um conteúdo que é a base. Ali é assim, é o ABC, sabe quando você tá aprendendo o A? Antes de juntar o B mais A, você não aprende A, B, C. Lá dentro do desafio, vocês precisam desse material, tá bom? Quem entrou aí para pré-venda da turma 31 da mentoria ganhou de presente o desafio, não precisa comprar, é um bônus para vocês, tá bom? Já pede a equipe para liberar. Então, quem lá dentro da imersão já se tornou aluna da imersão, da mentoria Casamento 5D, ganhou de presente o desafio, não precisa comprar. Agora, se você participou da imersão e não comprou, não entrou para a turma 31 da mentoria, entre e até lá adquira o desafio 21 dias, tá? Ele tá, olha aqui, ó, maravilhoso mesmo esse desafio 21 dias. Gente, ele é lindo. Obrigada, Ana, pelo testemunho. Marisa, 9 horas. Pois é, mas hoje eu me programei para ficar um pouquinho mais com vocês, porque amanhã não tem e ontem, anteontem também não deu, né? Onde eu compro o desafio, Cecília, o link tá na bio. Bio é a entrada aqui do meu perfil, tá? Então você pode clicar aqui na minha fotinha, você vai sair da aula e já vai entrar ali onde tem número de seguidores e tal. Você clica lá, tá? O desafio 21 dias, ou você pode chamar no direct, tá bom? Chama no direct. Ó, eu já tinha comprado, é maravilhoso, eu comprei ontem. Gente, que legal! E então nossas conversas daqui pra frente, vocês podem pegar conteúdo lá e trazer dúvidas aqui, tá? Nas aulas de tira dúvida, pode trazer, falar, Marisa, sou lá do desafio e eu tenho uma dúvida pra tirar. Vocês vão amar. Quem não comprou, compre. Quem comprou, assista, reveja cada uma daquelas aulas 1000 vezes, pra vocês terem acesso aí por um ano. E quando vocês que compraram o desafio 21 dias, recado importante, se você já comprou o desafio 21 dias ou participou da imersão sobre erros, quando a gente abrir inscrição da turma 31, oficialmente, entre. Só entre. Por quê? Porque tudo isso que a gente trabalha aqui, que tem que ser rapidinho pelo tempo e tal, lá a gente trabalha profundamente e lá eu entro no seu casamento, tá? Então lá vocês têm a oportunidade de trazer o que tá acontecendo no casamento de vocês ou na vida de mulher de vocês, para eu ajudá-las, tá? É o único lugar que hoje vocês têm acesso direto a mim, assim, para fazer mentoria mesmo do seu casamento. Então, segura os cartões Blacks aí que em março a gente vai abrir a turma 31 da mentoria. Mas até lá já vão preparando a base, tá bom? Eu amei, muito obrigada por essa aula com tanta sabedoria. Foi linda, eu sabia que vocês iam gostar. Porque, gente, se eu gosto desses assuntos porque isso faz a diferença na minha vida, eu parto do pressuposto que quem me segue também vai gostar. Mas não gostei não, viu? Não repete essas aulas profundas não. Não, isso aqui vai ser bem de vez em quando. Bem de vez em quando. Semana que vem nós vamos falar... Ops! Semana que vem nós vamos falar de outras coisas que vocês gostam, que vocês precisam. Mas esses assuntos que eu sei que vocês nunca trariam, eu vou fazer questão de trazer sim pra gente conversar, tá?
Então, se vocês gostaram, deixa aí no comentário, eu vou deixar essa aula salva. Você vai lá, por favor, e comenta, gostei, pode ter mais, vou refletir, descobri que eu não tenho um para quê forte, ou durante a aula eu já mudei o meu para quê, tô perdidona, tô sem saber, coloca lá, tá bom? Um beijo pra vocês, muito obrigada pela oportunidade de servir a vocês e a família de vocês através desse trabalho, tá? Beijinho pra vocês, amanhã não tem, amanhã é sexta-feira, dia de gravação, dia de outros trabalhos por aqui. Essa aqui vai ficar gravada, tá? Quero enviar pra uma amiga, envia mesmo. Vai lá e marca ela, eu vou deixar salvo, dentro de uns 3 minutinhos já fica disponível no feed, tá? Eu vou colocar lá, tema para que ficar casada, põe assim. Um beijo pra vocês, meus amores. Marisa, lendo o seu livro pela 3ª vez, dê uma olhada na página 37. Ah, manda pra... Ai, Keila, manda pra Fer, por favor. Mas eu vou dar um print aqui. É porque pediram pra eu não ficar dando print, parece que trava a aula. Mas obrigada, viu? Nós vamos mandar pra revisão, por isso que a gente ainda não mandou... a gente não mandou ainda rodar a segunda leva, tá bom? Beijo, gente. Tchau.